Oi, meus amores, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Claudiane Silva. Não repare aqui a ring light do meu óculos, mas é isso mesmo, né? É isso, aí o YouTube da gente aqui é esse que vocês têm hoje. Então, meus amores, hoje eu vou trazer um conteúdo diferente para o nosso canal. Hoje é dia 4 de abril, né? 4 de abril. E como a gente está no mês das crianças autistas, o mês da conscientização aos autistas, né? Os preconceitos que muitas crianças têm. E eu venho contar um pouco do meu relato, por uma seguidora, né? Na realidade, ela que pediu, que ela viu que eu publiquei no meu shorts. Ela sempre comenta, ela sempre manda mensagens no meu PV lá no Instagram. Pra quem ainda não me acompanha lá dessa rede, na rede vizinha, é @GomesClaudiane366. Pode pesquisar lá, quiser perguntar alguma coisa, pode me chamar no meu PV lá, que eu respondo, que nem eu respondo a todas que me fazem as perguntinhas, quando eu abro as caixas de perguntas. Ela pergunta assim: oi, Cláudia, me responde quando e como você descobriu que seu filho era autista e quais preconceitos você carregou ao descobrir que seu filho era autista. Então, eu vou contar um pouco, meio assim relatado, porque foi muitas coisas que aconteceu, né, no meu relato, sobre o que aconteceu depois que eu descobri que meu filho era autista e no meio período entre sair até descobrir o que foi que aconteceu. Meu filho, ele é de 2014. Ele é de 2014. Não tô pegando aqui porque eu não sei gravar nenhum todo. Ele é dia 14 de 2014. Meu filho, ele nasceu entanto, nem nos testes de quase não falha, mas é isso. Nos testes de pezinho, não foi detectado que ele teria alguma síndrome, não detectou de jeito nenhum. Mas foi isso, né? Porque assim, muitas pessoas falam, mas detectou no teste de pezinho? Não foi detectado no teste de pezinho que ele tinha essa síndrome. Pra quem não sabe, é a síndrome TEA, CID, né? TEA, CID autista, é uma coisa assim. Eu não sou muito bem de falar assim, né? Mas eu creio que seja assim, né? Deixa eu ver aqui no laudo dele. Cacai, eu peguei. É muito papel, muito papel. Peraí, gente, meus amores. Procura aqui pra me falar certinho. É CID-10 F840, que é TEA, como não consta de... TEA autista, é uma coisa assim. Vocês entenderam. Eu dei entrada, na realidade, quando ele tinha 4 anos. Por quê? Eu via que o comportamento dele era totalmente diferente do meu outro filho. Caio, ele não falava nada, nem papai, nem mamãe, que é as frases básicas que um bebê necessita falar, e nem desde ele novinho. Sempre eu ficava estimulando ele a falar, sempre tentei estimular bastante, e ele não conseguia falar. Papai, mamãe, o básico ele não conseguia de jeito nenhum. E eu achava estranho. Por quê? Que meu filho, que nasceu de 7 meses, ele falava tudo. Tipo, ele falou tudo na idade que o Everton tinha, né, na realidade. Eu achava estranho, porque ele não falava nada. O básico, que é papai e mamãe, ele não falava. Então, assim, eu achava que era... que ele tinha, ou ele era surdo, porque na minha família tem mudo, né, tem surdo também. Então eu achava que ele era surdo, que ele não ouvia, que ele não falava, porque ele, tipo assim, ele não representava, assim, no São João, o pessoal só tava bomba, assim, do lado, assim, e ele nem se movimentava, parecia que, tipo, ele não tava ali. E eu, às vezes, eu colocava algodão no ouvido dele, com medo dele não ouvir. Quando estourou, ele não olhou. Eu me assustei e ele não se assustou com aquele som. E, tipo, foi no mês de São João que eu fiquei assim, meio pra lá, meio pra cá, né? Só que isso,
há algum tempo, quando ele ficou isso ele é nenenzinho, né? Pequenininho. Ele não se movimentava com sons, barulhos, tipo som alto, ele não se movimentava, ele ficava ali parado. Eu achava realmente que ele tinha esse negócio, que ele não ouvia. Tanto que eu dei entrada, não como autista, né? Eu dei entrada como que ele não ouvia, porque eu achava que meu filho era surdo, porque ele não falava nada. E esses negócios, desses sons, desses barulhos, tipo, ele não olhava, tipo, é automático de você, quando estoura uma bomba, uma coisa assim, você olhar, né? Ele não olhava. E isso tava me incomodando, chegar a me incomodar, porque assim, tudo, Caio ele demorou a andar, Caio ele demorou a falar, até no nascer dos dentes dele, Caio demorou. Caio ele foi totalmente, o aprendizado dele foi diferente das outras crianças. Então eu achava assim que era esse negócio, que ele era surdo. Então eu fui, procurei a pediatra, não, que era aquela clínica geral, que era lá do posto de saúde onde eu morava, em Pernambuco. E falei pra ela que o meu filho não ouvia, porque meu filho não falava nada. Aí ela falou assim, eu vou lhe caminhar para um pediatra e lá você vai relatar o seu caso, ele vai passar em exames e tal. Aí ela foi nos primeiros encaminhar, né, que aconteceu, que eu dava dando entrada como surdo. Aí ela foi, me encaminhou para um pediatra, o pediatra, eu mesmo fosse hoje, o pediatra é Dr. Astrogildo. No tempo, lá, desde o meu filho, assim, mais velho, que é pediatra lá, em Belo Jardim. E isso, ele olhou pra mim e na realidade ele passou, né? Primeiro ele passou uns exames do ouvido. Realmente Caio em um ouvido, Caio ele tinha poucas porcentagens, que é uma porcentagem que tem. É porque eu tenho que olhar nos papéis dele ali. Tinha tantas porcentagens, mas ele falou que Caio não era surdo. Caio não era surdo. O tanto do ouvido que tinha dava pra Caio ouvir. O tanto assim que ele falou. É um problema de audição, só que tipo não é surdez. Tipo, ele não era surdo. Aí ele foi me encaminhou pra fono, pra psicóloga, me encaminhou pra todos os médicos assim que necessitava, que ele achava que necessitava. Aí na última consulta que eu tive com o Dr. Astrogildo, ele falou assim pra mim, meu filho pequeno, né? Ele, mãe, o seu filho, ele é autista. Ele é do aspecto autista. Ele disse bem assim pra mim. Ele não falou assim que tinha dúvida que meu filho era autista, porque ele assim, só em olhar para o meu filho, ele falou que já tava vendo que o que era mais ou menos. E eu, na realidade, eu tipo assim, eu não entendia, porque o que era autista pra mim eu não sabia. Porque eu sabia que tinha, na minha família, tinha casos de criança, tinha casos, não, se tem eu não sabia, né? Mas tinha um caso de uma criança autista que é um primo meu, que ele é filho do meu primo, né? Então ele falou, me explicou, né, o que era tal. Aí ele falou assim, vai me dar os encaminhamentos dos médicos, só pra tirar a certeza na dúvida dele, né? Que era essa síndrome, que ele fala que é uma síndrome, né? Do aspecto autista. Então ele falou assim, olha, eu vou lhe encaminhar pra todos os médicos. Só que por assim o que foi rápido foi a fono, né? Aí a fono, ela realmente, eu tenho até aqui o laudo dela, né? Tem o laudo dela, tem o laudo dos outros médicos. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque tem muito papel. Tem muito papel aqui, então eu vou dar uma procurada aqui. Mas ela... esse é o que? Deixa eu ver. Esse é o do Renato. Esse é o que, meu Deus? Do Renato também. Parece ser psicológico. Não, esse é da psicóloga. É muito papel. O da psicóloga tá aqui também. Não sei se foi esse. É Eduarda. Parecer fonoaudiólogo. Ela me deu esse parecer do meu filho dia 22/8/2018, 4 anos depois que eu fui dar a entrada, porque eu achava estranho que meu filho, ele não falava.
Ele não falava, então foi quando eu peguei e disse assim, realmente a gente tem que procurar um médico, porque realmente meu filho tem alguma coisa, porque ele não fala de jeito nenhum, ele não, tipo, eu falo com ele assim, grito muitas vezes pra ele chamar a atenção dele, e ele não olhava pra mim, ele não olhava. Então é assim, eu achava estranho aquele sintoma dele. Aí ele foi e caminhou. E a primeira consulta foi pra fono, né? Que é a fonoaudióloga. Fonoaudiólogo. É isso aí. Aí a fono, né? Aí ela foi em 2018. Esse daqui já foi quando ele já teve o acompanhamento das 10 consultas. Que assim, o do neuro foi a última consulta deles. Quase não sai, mas é isso. Foi das últimas consultas deles. E ele teve 10 consultas com a fono, 10 consultas com o neuro e 10 consultas com a psicóloga, para poder vir um diagnóstico dele de autista. E assim, ó, quando aconteceu, tipo, de eu procurar essa fono, beleza, né? Fui procurar a fono, tudo ótimo, tudo legal, achei que ia resolver tudo, que meu filho era surdo, né? Na realidade, eu tinha isso na minha cabeça ainda, que ele era surdo. Que ele não era o que o doutor Astrojudo falou pra mim, que era autista. Aí, quase não sai. Aí ele foi e falou assim pra mim, vou lhe encaminhar, você, quando tiver toda papeladazinha, tudo direitinho dos médicos, você volta aqui e me fala se foi isso mesmo. Não, beleza. Aí fui, só que isso era na área pública, né, que é pelo SUS. Aí ele me encaminhou, eu fui, fui procurar os médicos na UPA, né, da UPA lá do Belo Jardim. Procurei, tal, dei entrada, fiz as sessões, todas as sessões eram uma agonia pra mim. Eu estava gestante da minha outra menina, da minha menina, que é mais velha do que a Sofia, né? Então, tava um processo muito grande, muito dolorido pra mim, porque assim, ele tava tendo acompanhamento médico, eu não tava tendo acompanhamento de seu ninguém. Então, assim, quem sofreu toda a pressão fui eu. Então é assim, hoje tem gente que pergunta pra mim assim, por que que eu não coloco coisas do meu filho na internet, não colocando que ele é autista, que não sei o que lá. Mas é uma dor minha, Pra ele ter esse laudo hoje que ele é autista, só eu sei o que foi que eu enfrentei. Muitas mães não passou nem pelo texto do que eu passei. Então é assim, eu acho assim, nem certas pessoas não devem julgar, porque quando vê você tratar seu filho de uma forma, você não deve julgar, porque você não sabe a ferida que aquela pessoa tá carregando, não. Eu vou falar particularmente pra você, desde que quando eu descobri que meu filho era autista, foi uma carga de preconceito em cima de mim. Uma carga de preconceito. Então, tipo assim, em nenhum momento foi flores. Até o momento eu descobri que meu filho era autista. Não foi. Sempre foi preconceitos. Eu passei por muitos preconceitos, muitos, não foi poucos. Quando eu chegava nas consultas médicas do meu filho, vou falar porque a moça perguntou de preconceitos e o que foi, né? Então eu tô falando mais ou menos o que foi que aconteceu. Vai ficar um pouco longo o vídeo, mas é isso. Mas é isso que a gente tem que chegar no ponto certo. Chegava na UPA, que ela era uma UPA 24 horas, mas não era, eu acho, né? É o nome, só UPA 24 horas. Mas é uma UPA que tem todos os médicos que Caio necessitava ter lá. Eu chegava, era 3 vezes na semana que Caio tinha que ir pra lá, que era pra fono, só o neuro que demorou, porque foi as últimas consultas mesmo do neuro. Caio, eu levava ele, aí ele começava a se irritar, ele chorava, ele se jogava no chão, ele batia assim, a cabeça na parede, muitas vezes ele fez isso. Ele se jogava no chão, ele gritava, aí ele fazia, quero café, quero chá, quero não sei o que lá, e ficava abrindo a porta, os coisas lá, os guarda, ficava toda hora chamando minha atenção, e eu falava pra ele que não podia, só que pra ele, eu acho que ele não entendia o que era não podia. Só que assim, as pessoas não entendiam isso, não entendiam, achavam que era birra. Porque muitas vezes eu via as pessoas olhar pra eles assim, fazer isso é birra, isso é falta de um cacete.
Teve uma mulher, uma senhora, né? Ela olhou pra mim e foi assim, deu uns puxavantes na orelha dele que ele para. Que ele para. Isso é birra de gente doida. Isso me doía toda vez que eu chegava na UPA. Toda vez que eu chegava na UPA, Caio, ele subia nos bancos, ele descia, ele passava por meio das pernas do povo, ele ficava, e isso me doía cada vez. Toda vez que eu entrava na sala, porque assim, eles têm as consultas médicas, né, só com o médico. Eu tinha que ficar lá na espera, né, esperando ele, e ele ficava lá. Com o pai dele ele era assim, comigo ele era assim, então chegava certos momentos eu falava pro meu marido, eu não tô aguentando mais. Se não acabar esse negócio dessas consultas de Caio, eu não vou levar mais ele, porque eu já não aguento mais o povo tá chamando meu filho de doido, mandar eu dar tapa no meu filho pra meu filho parar. Achava que era birra, que era safadeza do meu filho. Só que assim, é uma necessidade dele. Graças a Deus ele melhorou muito pra vista do que ele era. Porque assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, Caio não parece ser autista. Mas pô, não, poxa, vou cortar essa parte. Mas não sabia o tanto que eu sofri com o Caio. Não sabia o tanto que eu sofria. Por quê? É fácil a gente olhar assim pra trás e julgar, entendeu? Julgar, mas ninguém passou pela minha pele. Eu grávida, eu tava grávida da minha filha, eu tinha que estar levando meu filho pra UPA 3 vezes na semana, eu levava ele. Completamente, eu passava mais tempo na UPA. Era uma agonia pra me levar ele, porque ele não queria ficar na sala do médico. Tinha hora que ele tava conversando lá, que ele abria a porta que não me via lá. Ele começava a chorar, ele gritava, ele fugia da sala e eu tinha que pegar ele, levar ele de volta. Então, assim, foi muitas agonias. Meu filho foi chamado doido pela minha vizinha, minha própria vizinha que morava de frente da minha casa, chamou meu filho de doido. Uma vez meu filho ele tava bem irritado com a crise que tinha dado nele. Ele gritava, chorava que só. Aí ela falou, mulher, cala a boca do teu filho. Cala a boca do teu filho, porque eu quero dormir, eu não consigo dormir. 6 horas da manhã tá teu filho gritando. Ela falou assim, eu falei assim, olha, só que assim, a medicação de Caio, o médico passou 2 medicações pra ele. Isso depois que eu já tive, né, o diagnóstico dele, que o médico me passou as medicações. Caio, ele toma 2 medicações, que é 2 remédios controlados. Aí, né, lá em Belo Jardim, não tinha como eu conseguir essa medicação dele. Porque era medicação de alto custo e eu tinha que comprovar que eu não tinha condições, era uma frescura para conseguir essa medicação dele pela prefeitura. Aí era uma agonia, e ele não tomava medicação, e quanto mais ele não tomava, ele ficava mais estressado. Quando a gente podia comprar, a gente comprava, mas quando a gente não podia, a gente não tinha condições de comprar a medicação dele. Porque eles liberam de 4 caixas de medicação. Então, mesmo pago 4 caixas de medicação. Então, você tem que pegar as 4. Porque ele não libera só uma caixa de medicação, é as 4 caixas de medicação. Então, só você vendo o aperreio que foi depois desse diagnóstico dele. Eu tinha hora que eu falava assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Dê a cura do meu filho, cure, Senhor Jesus Cristo, cure meu filho, porque assim, tá nas mãos deles, que assim, ó, eu sei que Deus dá um filho especial para aquelas mães que têm força para carregar. Eu mesmo, eu juro a vocês, eu não conseguia mais, tipo, me adaptar com aquilo. Uma vez deu uma crise nele, ele abriu o portão, não sei como foi que ele abriu esse portão, porque meu pai entrava e deixava o portão aberto também, né? Ele, não sei que força que ele tinha, ele pequeno, viu? Ele pequeno, não foi depois dele grande, não. Ele veio melhorar assim mais depois dos 7 anos, 6 e pouco pra lá, que ele tá mais melhor, porque ele tá com 8 anos, né? Ele vai fazer 9 anos, mas deu uma melhorada boa pra vestir do que ele era. Mas o Caio pegou, ele fugiu. Eu morava numa parte assim em cima, ele desceu a ladeira correndo, e eu grávida, com a barriga grande, ter que correr atrás dele. Ele atravessou um esgoto que tinha lá, não sei como foi que ele atravessou, mas ele atravessou. Foi parar do outro lado de outra rua, mais pra baixo, e eu correndo atrás dele. Eu com a barriga grande, correndo o risco de levar um baque, machucar, e eu correndo lá atrás do meu filho.
E assim, muitas pessoas olhavam assim pra cara dele e diziam assim, você é um doido. Não foi só uma vez que eu escutei chamando meu filho de doido, não. Não foi só uma vez. E tanto que assim, até hoje quando eu evito falar que ele é autista, não é porque eu tenho vergonha do meu filho, não. Não é porque eu tenho vergonha do meu filho. Eu tenho vergonha da população, do povo que tratava meu filho diferente. Porque eu não gosto que trate meu filho diferente. Eu quero que trate meu filho igual os outros. Porque eu sou mãe e eu não trato meu filho diferente. Só porque ele é especial, não vou tratar ele diferente. Vou tratar ele igual aos outros. Eu tenho 4 aqui em casa comigo. Então, não vou tratar ele diferente. Não, só porque ele é especial, não vou tratar ele diferente. Porque até nisso ele sabe. Até nisso ele sabe, porque na escola era um processo, na escola lá em Belo Jardim. Agora isso eu conto como preconceito lá em Belo Jardim, eu não conto como preconceito aqui em São Paulo, eu conto lá. Porque eu passei por cada coisa que eu vou falar pra você, que eu botava a mão na cabeça, eu não tinha mais juízo. Hoje eu não tenho mais paciência pra isso, eu não tenho. Lá em Belo Jardim, a Fono, né, pediu pra me matricular ele, eu matriculei ele numa escola particular, ele estudou, tá? Ele começou a se desenvolver bastante depois da escola particular, só que tem, tipo, certas idades, né, que chega a tantas idades, eu não lembro qual foi a idade, tem que tirar ele e colocar ele na pública, né, pela prefeitura. Coloquei, foi o primeiro ano de Caio lá nessa escola. Eu coloquei Caio na escola, só você ver, agora esse preconceito foi com a professora dele. Ela tratava meu filho diferente. Ela não tratava meu filho igual aos outros alunos. Meu filho, ele estudou 1 ano na escola, ele não tinha uma atividade no caderno. Uma atividade no caderno ele não tinha. E isso, eu vi que o comportamento dele estava mudando totalmente. Todo dia eu pegava, sempre eu dava uma fugida pra ir olhar lá. Chegava lá, meu filho tava é um pátio, né, que fala. No pátio, andando assim, ó. No pátio, às vezes as diretoras pegavam ele, levavam ele pra diretoria, porque ela não parava a aula dela pra pegar o meu filho. Tanto que eu falei assim, ó, falei pra diretora, se não vier a cuidadora do meu filho, meu filho não vai estudar mais aqui, eu tiro ele. Perco meu Bolsa Família, eu perco tudo. Porque assim, olha, ele fica num pátio, ele chegou uma vez com o joelho todo ralado. Ele tentou se pendurar num portão que tem uns espetos assim, ó, nas paredes. Ele tentou se pendurar no portão e ela deixava o meu filho lá. Isso, você me fala aí, não é preconceito não? Não quer tratar meu filho diferente? Tratou. E eu falava, toda vez eu chorava de raiva, sabe? Raiva quando você não pode falar nada e você fica aguentando aquilo ali. Você ser humilhada. Essa professora, eu falei pra diretora, eu disse, olha, eu queria tirar meu filho dessa professora e pôr em outra. Ela falou, mas a série que seu filho tem, só tem essa série. Tem que esperar. Aí ela fez, vamos pedir uma cuidadora pra ele. Beleza, vamos se inscrever na cuidadora, só que a cuidadora esse ano passou o ano e não veio a cuidadora dele, beleza. Só que isso me doía, toda vez eu chegava lá, meu filho tava no sol quente, no corredor lá, meu filho não assistia uma aula, ela colocava meu filho na última cadeira lá atrás, e eu disse pra ele ter necessidades especiais, era pra eu sentar com ele na frente, que nem aqui faz, aqui em São Paulo é assim, ele senta da frente da professora lá, o caderno dele não vem mais pra casa, o caderno dele fica na escola, por quê? Porque tem atividades especiais, tem atividades diferentes das outras crianças, realmente tem, trata isso dele diferente? Trata, mas pelo menos tem as atividades dele lá, não tinha nem atividade do meu filho, não tinha. Então é assim, é fácil a gente olhar seu irmão do lado e ficar julgando ele. Porque eu não falo que meu filho é autista, eu deixo de falar de autista, não é porque eu tenho vergonha do meu filho, não. Eu não tenho vergonha. Eu tenho vergonha da população, do povo mal amado, um povo que, tipo, sabe, não tem amor no coração, não se toca, que eles podem pagar com aquilo. Porque assim, cadê que eu vou pegar, ver uma criança se jogando no chão, ou com alguma coisa, eu vou falar, é birra, é safadeza, dá uma tapa no teu filho, faz isso com teu filho, que ele saca. Meus filhos não é assim. Que a mulher me falou assim, os meus filhos, eu nunca queria meus filhos assim, se jogando no chão, chegar numa loja que é uma coisa, ficar se jogando no chão, mas era dele aquilo, entendeu? Porque o meu filho mais velho, ele não tinha aquilo.
Meu filho mais velho, ao contrário, ele pequenininho, porque eles são diferentes de poucos tempo também, ele me ajudava. Quando eu ia trocar Caio, ele pegava lencinho, ele pegava fralda, ele tava ali acompanhando, me ajudando. E Caio, nada disso que eu fazia, eu fazia assim, Caio, pega aquilo ali pra mim. Caio não trazia aquilo pra mim. Então, eu via que meu filho tinha alguma coisa, mas que ele é diferente. Não, meu filho não é diferente. Eu não gosto que fale isso, que meu filho é diferente. Entendeu? Eu não gosto. Meu filho é igual às outras crianças, só tem uma necessidade mais especial. Então é assim, eu não gosto que chegue e trata meu filho diferente. Eu não quero isso. Por quê? Se eu sou mãe, eu sei o que foi que eu passei, porque assim é fácil. Quando a gente tem dinheiro, a gente vai lá, faz alguma coisa assim melhor pro seu filho, faz alguma coisa mais especial. Hoje eu fui pra uma palestra. Oi, meu amor. Peraí, eu já vou. Hoje eu fui pra uma palestra na escola de um senhor, um rapaz, assim, eu não sei a idade dele, né? Ele é autista. Ele é autista por ser o mês de abril, ser a conscientização, assim, né, das pessoas autistas. Ele falou também que a mãe dele passou, quando eu contei o que aconteceu, ele falou pra mim que a mãe dele passou pelos mesmos casos que ela não tinha condições de pagar consultas particulares. Então, eu mesmo garanto a vocês, se eu tivesse condições de pagar uma consulta particular pro meu filho, pra me se livrar daquilo ali, porque assim, às vezes eu olhava na UPA lá, mães com crianças especiais falando de outras, julgando outros filhos, sendo que ela também tem filho especial, entendeu? Porque assim, sempre quando acontecia isso, de alguém me julgar ou julgar meu filho por ele estar fazendo alguma birra, alguma coisa, eu olhava assim, eram mães com crianças especiais. E eu falava, meu Deus do céu, o que é que elas veem diferente no meu filho? O que é que elas veem diferente no meu filho que o filho dela não tem? Entendeu? Então é fácil a gente pegar, apontar o dedo e julgar as pessoas, ficar criticando. Porque assim, ó, meu filho, ele teve acompanhamento médico. Hoje, ele não tá tendo mais agora acompanhamento que ele tinha lá com frequência lá. Por quê? Eu estava com medo também, entendeu? Eu estava com medo de eu sofrer aquilo tudo que eu sofri lá, eu sofri aqui. Por quê? Eu achava que assim, a cabeça do povo é igual. Só que hoje eu tô aprendendo que não é igual. Isso vai de cada um. Porque eu sou mãe de uma criança especial, mas eu não vou julgar uma mãe de uma criança especial porque ela faz isso, que ela faz aquilo, ou que ela é diferente, que ela trata o filho dela diferente do que eu trato o meu. Eu vou falar pra você, eu não gosto que trate o meu filho diferente. É de mim, eu não gosto. Porque eu não trato ele diferente, porque eu quero que os outros tratem meu filho diferente. Eu sei que ele tem uma necessidade especial, que ele precisa de mais cuidados, não sei o que lá, mas até ele mesmo. Até ele fala, aqui mesmo ele falou assim, mãe, a professora, agora ele tá falando bastante, né, assim, ele tem algumas coisas que ele fala errado que eu não entendo, mas, tipo, tem coisas que ele já fala, dá pra me entender, do jeito dele. Ele falou que a professora daqui, as tarefas dele não era igual dos colegas dele, e chegou outra professora lá, e queria que ele fizesse uma atividade, foi quando a professora dele estava doente, queria que ele fizesse uma atividade que as outras crianças, que ele estava no 4º ano, que as outras crianças faziam. Ela queria que ele fizesse de todo jeito, e ele não sabia fazer aquilo. Ele não sabia, ele chegou estressado, ele chegou chorando, porque ele não sabia e ela estava pesando ele lá. Ela tava tipo, não obrigando, ela tava, tipo, falando demais que ele não tava sabendo fazer aquela atividade. Então, pra ele já chegou desesperado, chorando, porque ele não tava conseguindo fazer a atividade e a professora dele tava pegando muito no pé dele, porque a professora dele mesmo, ele tem um caderno lá, eu tive que deixar o caderno dele lá,
ela coloca todas as atividades deles diferentes das outras crianças. Então, tipo assim, nem tudo que as outras crianças estão aprendendo agora é o que está no caderno dele, entendeu? Que a atividade deles, que é a atividade diferenciada, é a atividade para crianças especiais. Aí tem 3 crianças especiais na sala dele, tudo autista. Então, só os 3 que faz atividade diferente. Aí ele chegou desesperado nesse dia. Mas aí eu fui lá, conversei com ela, expliquei. Aí ela falou, mas ele tem que aprender. Ela falou assim, ele tem que aprender, não tem que tratar ele diferente. Eu disse, realmente, ele não tem que tratar ele diferente. Só que assim, né, não adianta a gente forçar a criança a aprender uma coisa que ele não consegue aprender agora. Que ele não consegue, porque o médico mesmo falou pra mim, olha, ele pode se desenvolver muito rápido em outras coisas, mas tem umas coisas que ele vai ser mais lento o aprendizado dele. Que vai ser mais devagar, é no tempo dele. É no tempo dele que ele vai aprender. Não adianta a gente forçar ele a aprender alguma coisa. Por quê? Porque ele, quando for do tempo dele, ele vai lá e aprende. Entendeu? Foi o que o médico falou pra mim. Ele tem laudo de 3 neuro. Ele tem lá 3 neuros diferentes, porque assim, ó, o primeiro deu, eu não acreditei bem. Mas aí fui pro segundo. Segundo neuro foi e me deu laudo também. Aí quando foi pro terceiro, eu tive que acreditar que ele era autista. Porque assim, eu sou mãe, eu via meu filho normal. Então, hoje tem gente que fala assim, mas Caio não parece ser autista. Mas assim, hoje, pra vista do que ele era quando era pequeno, eu digo que ele tá curado. Que Deus curou ele, porque se ele tivesse continuado o tanto que ele era, como ele era quando era pequeno, eu não ia ter mais juízo. Não ia ter. Eu tenho 4 filhos aqui em casa. São tudo. O mais velho, assim, né? Ele não me dá trabalho, mas tipo, você tem que ter muita responsabilidade, porque é muitos filhos, é muita coisa. Então é assim, aprega muito aquilo em cima de você. É muita coisa, muita responsabilidade na sua cabeça. Então, tipo, é complicado, entendeu? É muito complicado. Então é assim, ó, quando você vê uma mãe falar que seu filho é autista, não vai julgar não, vai apoiar ela. Apoie ela, porque o filho dela tá tendo acompanhamento, mas a mãe não tá tendo acompanhamento não. A cabeça da mãe parece uma bola, parece que vai explodir, porque é a minha. Eu não sei se outras mães que vai assistir o meu vídeo aqui, que tem filho autista, passou o mesmo caso que eu. Que nem hoje o rapazinho ele é direito, ele estuda direito. Ele falou assim, olha, eu tenho uma vida normal. Ele falando assim que nem eu tô falando com vocês. Ele falou assim, olha, eu sou autista, eu tenho laudos médicos, comprovado que eu sou autista desde que eu era criança. Falou, muitas pessoas falam que um autista não vai ter uma vida igual a de outras pessoas. Eu tenho minha vida social, ele fala assim, eu tenho minha vida social, sou casado, tenho meus filhos. E outra, fala que a pessoa não vai ser igual a outras pessoas, já estão errando aí. Ele falou assim, já estão errando aí, porque nem todas as pessoas que são autistas têm o mesmo tipo grau de ser. Vamos supor, ele falou que no grau dele era o 3, é o mesmo que meu filho tem, que no laudo do meu filho é 3, que o médico falou pra mim que era um grau 3. No tempo, eu posso até dizer que meu filho tava com grau 3. Agora eu acho que se tiver, 1, 2, no máximo, eu não sei, porque eu não sei como que funciona esse negócio desse grau. Ele falou que o grau